Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Conrado Mazzoni, eu sou chefe adjunto de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu estou aqui novamente com Alexandre Melo, repórter sênior da publicação Argos Brasil Combustíveis. Vamos falar sobre o desenvolvimento de indicadores de preços do mercado brasileiro de gordura animal, que fechou o ano passado triplicando o volume de exportações de sebo. Bem-vindo, Ale! Ô, Conrado, muito bom estar por aqui novamente para a gente continuar essa conversa sobre as novidades que estamos trabalhando desde o começo do ano passado, né, aí no setor de sebo bovino. Exatamente isso, Ale. Depois de um longo trabalho de pesquisa e conhecimento junto aos participantes de mercado, nós conseguimos expandir a nossa cobertura de insumos de biodiesel. O famoso indicador de sebo bovino CIF São Paulo com impostos está completando agora 10 anos no relatório Argos Brasil Combustíveis e agora ampliamos essa cobertura levando em conta a transformação que ocorre no mercado brasileiro de gordura animal, com o sebo sendo mais procurado como matéria-prima para biocombustíveis avançados, como o diesel renovável, né, o HVO, e o próprio combustível de aviação sustentável, o SAF. Isso mesmo, Conras. E, aliás, para quem não conhece, a gente está falando do sebo bovino, que é um subproduto do abate do gado. Esse é um resíduo, um produto que é zero carbon, ou seja, reduz a pegada de carbono das empresas, o que representa um valor muito grande como uma matéria-prima nessas rotas de transição energética, com combustíveis como o diesel verde e o SAF. Então, esse é um mercado que tem uma limitação de crescimento porque ninguém cria gado para produção de sebo. E essa gordura é um produto que é derivado do abate, portanto, ela acompanha a dinâmica do rebanho no Brasil. E o mercado de sebo passou a ter entre os principais consumidores as saboarias, o biodiesel e despontou recentemente um novo comprador que é bem relevante, que é a demanda externa ali, vinda principalmente dos Estados Unidos, né? A gente lançou, Conras, 2 indicadores para essa cobertura de sebo. O primeiro é o em Mato Grosso, em base FOB diferido, que tem ali o objetivo justamente de capturar o fluxo destinado para a indústria do biodiesel, que é no maior estado produtor de sebo, e vai acompanhando justamente as mudanças nessa dinâmica de mercado desde a entrada em vigor da monofasia tributária, que dispersou ali as faixas de precificação de sebo no país. E só vale lembrar que o nosso indicador CIF São Paulo, que você mencionou agora há pouco, ele captura ali o sebo bovino premium, que é aquele produto com uma acidez de até 13,5%, tradicionalmente destinada para a indústria de higiene e limpeza, que é um importante player na precificação do sebo nacionalmente. O segmento de sabão não tem assim nenhum substituto para o sebo bovino. Então, finalmente, para a gente conseguir atender essa demanda do mercado por uma referência de preço de exportação do sebo brasileiro, a Argos lançou esse indicador de preço FOB Portos Santos e Paranaguá. Então, assim como os outros 2 indicadores, é um levantamento de preço de sebo para exportação, com os custos portuários de disponibilidade no porto, e considera uma acidez entre 4% e 10%. Então a gente passa assim a fazer a descoberta de preços de um setor que triplicou suas exportações ao longo do ano passado, tendo aí como principal destino, novamente, os Estados Unidos, né? É legal contar esse processo, né, Alexandre, porque a gente percorreu vários caminhos desde o início do ano passado, antes de chegar nesse resultado. Ouvimos o mercado, participamos de eventos aqui e lá fora, e era cada vez mais evidente que o interesse pelo sebo veio para ficar. Eu lembro de quando estive na Colômbia, durante o evento Rendering Américas, no ano passado, que havia ali compradores de sebo dos Estados Unidos, traders, refinarias, estavam procurando fornecedores no Cone
Cone Sul para parcerias de suprimento. E, enquanto isso, as exportações brasileiras crescendo muito firmes, né? A gente costuma comentar aqui, né, Ale, para destacar essa transformação do sebo aqui no Brasil, que até pouco tempo atrás o Brasil era importador líquido de sebo, né? Historicamente até meados de 2022. Agora, de todo esse movimento externo, o que havia muita dúvida era sobre precificação. E naquele primeiro momento ali, parecia que a alternativa de aplicar um netback de frete marítimo aos preços de sebo no mercado dos Estados Unidos seria a solução para o indicador, já que a gente está falando de um mercado de menor liquidez em comparação com outros mercados que cobrimos. E foi aí que veio sua viagem ali para Houston, no Texas, né, Ale? Bem lembrado, ali foi um divisor de águas para esse trabalho que a gente tem feito, porque a gente conseguiu validar junto aos compradores as informações que a gente apura com os produtores aqui no Brasil. E ficou assim super claro o interesse do comprador. Durante o mês que eu fiquei lá, trocando bastante informação com os nossos colegas e com as fontes de mercado de gorduras animais para a produção de biodiesel e de diesel renovável. As refinarias nos Estados Unidos e no Canadá estavam muito interessadas em conhecer os fornecedores da América do Sul, principalmente aqui do Brasil, que acabou se tornando um fornecedor novo na praça, né? E o que mais interessava para esse pessoal lá em Houston era saber se o Brasil teria garantia de origem para o fornecimento em contratos de longo prazo. Eles estavam muito interessados em saber a rota para o escoamento até os portos, saber o custo para se fazer isso e se as plantas aqui no Brasil, elas tenham assim uma certificação. Para eles, assim, a informação de desconto do frete que a gente estava ali pensando não interessava. O que os compradores lá em Houston estavam querendo era justamente um price assessment da Argos sobre a precificação do sebo no porto. Então eles estavam muito interessados nesse modelo de precificação dos insumos e estabelecer novos contratos, porque alguns deles já estavam movimentando volumes assim significativos aqui no Brasil. E tendo tudo isso em mãos, o que a gente fez? Assim que eu retornei, a gente voltou a conversar com os participantes aqui locais, que são os vendedores, a gente aprofundou esse relacionamento com eles para poder coletar informações dos preços de sebo, FOB Porto, e no fundo, do lado do vendedor, o indicador a partir de levantamento de preços é também o que fazia mais sentido, porque ele capturaria ali o interesse do vendedor na veia, independentemente da precificação do frete marítimo. E como a gente já tinha estabelecido esses contatos já antes mesmo de eu viajar para Houston ali, meses atrás, a gente conseguiu rapidamente ali avançar nessas tratativas e construir a metodologia para essas cargas a partir dessas valiosas contribuições que a gente teve aí dos dois lados da mesa nessa negociação. E aí agora o preço está aí na rua já há pouco mais de um mês. Pois é, muito legal, Ale. A gente está aqui muito atento ao potencial do Brasil como provedor de matérias-primas para biocombustíveis avançados. E nesse mapeamento de mercados, a gente logo se deparou com esse interesse pelo sebo. E agora a gente pode dar essa contribuição para o desenvolvimento desse mercado de exportação. A gente sabe que na estratégia das refinarias globais, né, o end user, o radar vai estar sempre acionado para garimpar a alternativa de matéria-prima mais atrativa do momento, ou seja, vai haver aí uma concorrência entre o óleo de fritura usado chinês, o sebo bovino brasileiro, o óleo de palma da Malásia, enfim, dentre outros, mas o Brasil aí definitivamente avança nesse tabuleiro global aí de óleos e gorduras. A gente já destacou bastante aqui essa demanda forte aí dos Estados Unidos, e aqui para ilustrar um pouco com os números, né, os embarques de gordura animal do Brasil para o exterior somaram mais de 246 mil toneladas no ano passado. Isso basicamente triplicou em relação às 81.350 toneladas em 2022. Esses dados são oficiais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MIDIC. E aqui vale lembrar que esse fluxo maior de gordura em direção aos Estados Unidos reflete o incentivo de programas fiscais, governamentais, que lá nos Estados Unidos premia a molécula renovável
no mercado americano. E o que nos parece, né, Ale, olhando o mercado agora para frente, não dá para saber se a gente vai conseguir repetir esses recordes aí todos os anos, mas dificilmente a gente volta para aquelas 81 mil toneladas. Mais provável, né, agora que a gente deve ficar pelo menos aí no meio do caminho entre 250 mil toneladas e 81 mil toneladas nesse fluxo de exportação. Vamos ver. E em termos de preços, a gente começou o ano meio morno, mas já está esquentando, né, Ale? Isso mesmo, Conras. O ano começou um pouco morno nas negociações, os preços caíram em relação àqueles picos que a gente viu ali ao longo de 2023, principalmente no finzinho do ano, mas mesmo assim, a gente tem aí uma saída de um volume importante de exportação de sebo em fevereiro, confirmando aí esse, vamos dizer, novo normal, né? Que reflete ali os contratos de suprimentos já firmados entre as empresas brasileiras e as empresas norte-americanas. Nas últimas semanas, Conras, teve uma reação dos preços do sebo no mercado doméstico e também para exportação, embora neste momento a arbitragem esteja fechada. Depois de um período de muitas consultas de preços, ofertas de compra, de venda, o nosso indicador capturou uma transação a $1.000 por tonelada, FOB Porto, em Paranaguá, na semana encerrada em 22 de março. Então, tem uma perspectiva de fortalecimento da demanda por conta do aumento da produção de diesel renovável nos Estados Unidos, o que, notadamente, vai ampliar a importação de insumos. Neste ano, serão cerca de 5 milhões e 300 mil metros cúbicos de capacidade adicional, sendo 3 milhões somente com 2 plantas na Califórnia. E a gente já mapeou que há frigoríficos, graxarias e empresas de reciclagem animal que firmaram contratos de garantia de suprimento para embarcar produto para o Golfo Americano. Então, além disso, a gente observa que neste ano os investimentos em tankagem aquecida nos principais portos já estão saindo do papel. A gente fez aí uma estimativa há pouco tempo, com a ajuda da Laura Guedes, que integra o nosso time do relatório Argos Brasil Combustíveis, e a gente apurou que o armazenamento potencial de tankagem aquecida para os óleos e as gorduras totaliza 232 mil toneladas nos portos Brasil afora. E é só importante fazer uma ressalva aqui que esse número leva em conta o espaço que já está sendo utilizado hoje pelo sebo e também por outros óleos e gorduras. Mas assim, de modo geral, o sinal que a gente ouviu dos operadores logísticos é de um interesse sim bem aquecido, um interesse maior aí para aumento de capacidade. E aqui no relatório Argos Brasil Combustíveis, a gente seguirá ligado no que vai acontecer aí nesses próximos capítulos do mercado de sebo bovino, tá? Ale, muito obrigado pela sua participação, foi muito gratificante tocar esse projeto com você e tenho certeza que muito em breve voltaremos aqui para atualizar todo esse cenário. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-d-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!